E aí, pessoal? Queria falar esse dia dos protestos lá na França e acabei falando outras coisas e me esqueci. O, mas não os protestos em si, o que levou aos protestos. O que levou aos protestos é esse cara que ganhou lá. Ele é, sabe aquela história do Aécio? Que ele ganhou do vovô ser diretor da Caixa só porque o vovô era presidente, o candidato a presidente, quando chegou a ser e tal, mas era, ele mandava lá no Congresso, né, e tal. O Macron é a mesma coisa. Ele ganhou do papai um cargo lá em cima, então ele não tem ele não tem a vivência, por exemplo, com um deputado, um político que nem o Lula tem. Político que vem de baixo, que conhece a vida, sabe o que é o cara trabalhar, ganhar pouco e sustentar uma família e tal, eles não têm. Tanto o Aécio quanto o Macron lá e tal. E foi fácil para esses grandes fundos lá, porque tu vê as notícias, até mesmo tu pode analisar pelas sarjas francesas, que eles botam ele como capacho dos grandes fundos, dos judeus. Eles mostram muito ele como capacho dos judeus lá também. Porque ele tem essa visão, a meritocracia dele ele já chegou no topo. Que nem quando e aí ele não vai brigar, ele vai achar que o trabalhador não merece se aposentar, que nem o Aécio achava. Ele vai achar que o salário é muito alto, que nem o Aécio achava, que ele disse que o problema da indústria brasileira é que o nosso salário estava muito alto e ela perde competitividade. Mas se o salário é baixo, a gente perde o mercado. A gente não cria o mercado. É isso que eles não. Não é que a gente perde o mercado, a gente não cria o mercado. A China faz ao contrário. Ela luta por o salário subir. O poder de compra deles tem que subir. Não importa como. Tem que subir. E eles continuam ganhando competitividade no mundo. Mas eles lá dentro, a coisa sobe. Então é isso aí que está acontecendo lá. Bota um, uma almofadinha, que nem se o Aécio ganhasse seria a mesma coisa. O Aécio só não seria tão ruim que nem o Coisa. Porque o Coisa, além de descarado, ele é totalmente sem noção de Estado, de teoria geral do Estado, de como funcionam as coisas, porque ele destruiu a nossa economia. Isso aqui, se nós conseguir passar vai precisar passar no mínimo uns 15, 20 anos sem golpe, sem os militares, sem a Globo querer destruir. Lógico, quem paga é os fundos, o grande fundo lá e a CIA e tal. Nós vamos precisar uns 15, 20 anos para recuperar o quê? Só o que o Coisa fez, sem contar o Temer. Porque todo esse dinheiro que sai da aposentadoria, que diminuiu o valor. Pensa bem, 6 anos desde o golpe, 7 anos desde o golpe. A aposentadoria perdeu, bota em média 10 reais, mas é mais, 10 reais por mês. Só aposentadoria, só falando dos aposentados. Quanto dinheiro deixou de entrar na economia? Mas daí tu bota mais o salário mínimo, como base disso, que perdeu 10 reais por mês, mas é mais. Porque não teve aumento real desde o golpe. Isso é muito dinheiro que foi para os bancos, porque a gente criou esses 40 bilionários, o dinheiro saiu daqui, tem que sair de algum lugar. Esse dinheiro não aparece do nada na economia. Então, saiu da exploração aqui embaixo. Para nós, segundo os almofadinha tipo Aécio, para nós a nossa indústria ter competitividade. Pensa a lógica deles. Aí chega um cara que nem esse do Banco Central, que acha que o país precisa ter recessão para voltar a ter credibilidade. E essa é a nossa elite pensante. E essa é a que a classe média mais adora. Esses imbecil que vai destruir. Porque não temos como reagir às
as crises que estão por vindo, aí tudo que indica que vem o, o, com esses juros. E é o que acontece quando a gente. Quando o povo não consegue entender, com uma almofadinha que diz que o salário está baixo, que não estava muito alto o salário mínimo. Foi essa a frase dele, foi essa: o salário mínimo está muito alto não e destrói a competitividade das indústrias nacionais. Só que e aí o próprio trabalhador não consegue entender que isso é contra ele. É uma coisa, é um paradoxo absurdo. Ele não consegue ver que o cara que está dizendo isso é contra ele. E o trabalhador elege esses caras da direita, que nem na França. Teve hoje, essa semana eu vi, não sei quando é que eu vi um deles lá, uns analistas dele lá, dizendo o bom mesmo seria o Macron ter perdido. Porque daí ia ser tipo, lógico, não ia ser bom, eles iam eleger um Bolsonaro lá também. Ia destruir tudo, mas também pelo menos eles iam saber e aprender pela dor. Mais ou menos essas palavras que ele quis dizer, se a Le Pen lá ganhasse. Ele não botou o Bolsonaro também, né? Mas, enfim, ele falou da extrema-direita e tal, que ela não consegue entender como é que é o mecanismo. Eles trabalham só para a classe aqui em cima. Só como se a classe aqui em cima se sustenta sem a classe aqui embaixo. E só explorando, também não tem como. O salário médio da China, poder aquisitivo, eu não me lembro agora se foi nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, mas o poder aquisitivo do salário médio lá da China cresceu 300% nos últimos 20 anos, 10 anos, não me lembro direito. E eles querem que cresça mais, e aqui é o contrário. Sabe por que é o contrário? Porque aqui nós temos nós somos muito ricos, nós somos um dos países mais ricos do mundo em matéria de riqueza natural e tal. Nós temos que pegar tudo isso que nem o pré-sal e mandar para os nossos donos. Porque a nossa elite, gosta de ter dono. E o povo não consegue entender porque a elite comanda a informação. Tanto é que esse negócio da França quase ninguém sabe, ninguém vê. Todo mundo acha que a Rússia é malvada por ter invadido a Ucrânia lá. A Rússia ela devia ser bonzinha e deixar os americanos botar os mísseis lá do lado de Moscou, praticamente. Desinformação. E aí eles vão te levando na conversa e o Brasil nunca vai ser o gigante que poderia ser se tivesse honra, principalmente nos militares e imprensa livre. Imprensa livre não, imprensa não estrangeira que trabalhasse aqui do jeito que é. E aí o povo ia aprender a votar melhor, porque um Lira da vida não se elegeria se nós tivéssemos informação. De jeito nenhum. E esses outros aí, essas piadas, tipo, esses caminhoneiros aí, que agora esqueci o nome dele lá, o Bibo Nunes, qual é as outras piadas lá, sei lá, essas coisas aí que não conseguem entender o básico de teoria geral do Estado. Aquele caminhoneiro lá, o Zé Trovão, e tantos outros que estão lá, todos aqueles milicos que estão lá, que são militares, que não conseguem entender democracia e querem se tornar o deputado e não entendem a democracia. É um absurdo. Malvito tá longo. Abraço.